Não, mas ultimamente está bem variado, está bem frouxa a coisa. Eu queria saber como é que está a tua transa lá em São Paulo, como é que está a tua vida, como é que tu está organizando as coisas, o que é que tu está pensando, o que é que tu está vendo em São Paulo que tu está achando legal, o que é que tu está achando que é uma droga. Eu queria que tu falasse desse lado agora. São Paulo, cara. Justamente por isso, porque é uma loucura total, passa bem logo que é o Brasil diretamente, né? Você vê o Brasil ali, claro, nítido. Aqui não, aqui as coisas vêm com atraso total, né? Então lá você vê no direto, o dia a dia é o Brasil rolando lá. Isso me dá maior tesão de viver e pra mim eu estar morando em São Paulo é tipo fazer um curso para sobreviver em qualquer cidade do planeta. Então é bem por aí. E aí eu acho um tesão, porque aí passa isso pro meu trabalho, eu acho um aprendizado legal. Tu não gosta Lá? O que é? Bom, lá eu adoro o anonimato, né? Adoro não ser conhecido, sabe? Adoro isso de lá. E que eu gosto, que eu não gosto, é muito difícil, tem muita coisa, muitos detalhes. Eu não gosto da comida de bar de lá, por exemplo. Adoro as pessoas serem bonitas. Rabo de galo não estão mais. Parei com rabo de galo. Que então eu odeio. Bom, sabe que esse lance das artes plásticas é um negócio muito forte, né? Que leva a pessoa a largar tudo para... Ainda mais alguém que tem grandes intenções, né? Em ser um gênio, coisa desse tipo assim. Mas não pinta durante a trajetória assim, uma vontade de desistir de vez em quando? Comigo não pinta porque só sei fazer, tipo assim, o vai ou racha, sabe? Eu até fico meio revoltado com alguns artistaplásticos que são artistaplásticos da universidade, sabe? Universidade que dá as tintas para ele e tal. Eles não vivem só da arte deles, eles têm que ter um emprego e tal, isso atrapalha. Eu acho que esses aí pintam na cabeça deles de desistir. Eu não posso desistir mais. Eu tenho que ser isso, vou até o fim, não tem mais isso. Eu sou meio contra o suicídio. Costuma ter análise dos trabalhos que são apresentados em São Paulo de outros artistas, quer dizer, frequentar galeria, esse tipo de coisa? Ter contato com outros artistas para discutir uma temática, uma linguagem? Gosto. E dos atuais artistas plásticos contemporâneos, né, os atuais de São Paulo, qual é que você gosta mais? Ultimamente lá tá meio russo. Eu digo em linhas gerais, né? O Grassman. Não, tem muita gente boa lá. Eu gosto do Gregório Gruber. Acho fracasso o trabalho dele, né? Bom, ultimamente que eu vi lá, que eu gostei muito, foi a exposição do Miró. Tá? Agora, de artista lá, novo, tem o Sérgio Nikolichev. Você conhece, Serginho? Não, esse eu não conheço. Serginho Nikolichev tem um puta de um trabalho legal. Deixa eu ver quem mais que tem um trabalho legal lá. Não sei, não tá vindo agora na cabeça, mas tem alguns legais. Agora fala do lance da premiação do artista plástico. Eu acho salão uma loteria. Te manda, se der o número que tu ganhou, tu ganha. É tipo o jogo do bicho. Pra mim é uma loteria. E eu sou meio contra salão, eu acho salão meio devagar que só. É tipo, como dizem, é um mal necessário. Adianta um lado, mas por outro lado não tem nada a ver. Às vezes você paga para participar de salão. Você paga na moldura, no frete. E chega lá, no salão não resolve nada. Você ganha prêmio, por exemplo, aquisição. Não te adianta em nada prêmio aquisição, pô. Só grana. Para mim é o lance de uma loteria. É grana que entra, porque não dão respeito. Não dão o respeito que o artista merece, cara. Aqui em Belém, então, pô, você chora. Nesse lance de salão, tu não tá achando que os salões no Brasil já estão ficando já demais repetitivos, demais caducos? Será que não se podia seguir uma outra trilha, por exemplo, um outro caminho bem mais interessante do que salão, que já está uma coisa que já está defasada, está começando a ficar defasada? Ultimamente, nós lá em São Paulo, os artistas, alguém assim, envolvido, as pessoas envolvidas com isso, a gente está questionando muito o salão, né? A função do salão. E que agora
está pintando assim, tipo uma ideia, de todo mundo está concordando com isso, de fazer workshop em vez de, com a grana que se gasta num salão, pegar e descolar um espaço, por exemplo, o pavilhão da Bienal lá, tem milhões de espaços, ficar vazio, pegar uma grana e juntar uma porrada de louco durante uns 6 meses para ninguém ir para lá trabalhar. E depois fazer uma amostra disso. Eu acho que funciona mais do que salão em si. Porque ninguém sabe quanto um crítico leva, sabe? Ninguém sabe quanto vai de divulgação, quem embolsa, qual é a grana. A grana que vem para o artista é uma miséria do que eles ganharam, meu. Então, com essa granona toda, porra, dá material e junta uma porrada de doido e deixa eles lá presos. Total, em qualquer lugar, aqui em Belém mesmo. Daquele complemento. Cara, não... Aquele complemento. Ah, a gente até já passou complemento quase, né? No lance do referencial, que eu falei assim, tipo teórico e tal, né? Quer dizer, quando eu falei do atual, como é que pinta, onde pinta, mas eu tinha uma pergunta anterior que acho que não passou, é assim, a nível, voltando ao início do teu trabalho, dessa decisão de ser artista plástico, de ser vingar nessa história, tu foste buscar teus conhecimentos também em leituras, foste fazer um curso e tal. A que isso serviu em termos de base para hoje, por exemplo? O que isso é descartável? Foi só uma vivência em termos técnicos? Necessária? De todo, assim, processo de criação. Tchau, tchau, Lívia. Bom, serviu muito para arquilagem, mas não tinha muita coisa de leitura. A leitura pinta naturalmente, assim, como alguém me prestar um livro, eu me interessar de ler algum livro. Eu leio muito, não leio muito, não. Mas em nível técnico só me adiantou, porque eu conheci gravura, que eu não sacava uma gravura. E conheci novas propostas de trabalho, com novos materiais e tal. Tinha um carinha que trabalhava com fichinha de refrigerante, tampinha. E era um barato o trabalho dele. Então essas coisas aí que eu ficava olhando, sacando, isso me ajuda hoje a ser mais solto com o material, com o trabalho. Isso me ajudou muito. Foi uma coisa que foi legal. As influências, as primeiras influências, assim, o que tu me falaste que tu lia o gênio da pintura e tal, quem foi? Quem foram os artistas que fizeram a tua cabeça nessa época? Picasso, Van Gogh, Dalí, Bernard, quem mais? Ensor. Chagall não. Matisse, tem Matisse. Lautrec muito. Demais. Lautrec e Van Gogh, assim, foi os... E Picasso, né? Muito. Eu acho que é... Atualmente, Pepe? Ninguém. Eu próprio. Nem eu. Porque o lance que eu pinto agora é a coisa... Eu gosto do meu trabalho, é o seguinte. Eu tenho que pintar o que eu não sei, o que eu nunca vi. É o grande barato. Não pintar nada igual do que eu já fiz, do que eu já vi, nada. Então esse é a grande tesão atual. Fez preferência por alguma técnica? Não. Mas experimentaste óleo? Eu tenho óleo nesse trabalho, tem tudo. Agora estou trabalhando mais com objeto, com os discos, com o lixo da cidade. Conheço teu lance com os discos, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Para quando isso veio pra gente? De parar o trabalho com os discos, porque o material que eu resolvi que eu tinha que usar, eu não tinha grana para comprar, que era com a base de vinil, tinta de vinil e ácido, mexer com ácido e tal. Eu não tinha grana para isso e parei, mas gasto tudo bem, grana tinha. Não tinha era para tinta, porque era em lata e era muito caro, tem que comprar várias latas, aí eu parei. Mas eu vou, voltando agora, vai ter uma graninha, eu vou continuar e não sei. E qual é o barato da história das capas do disco? Rapaz, é uma história, eu vou contar essa, mas essa acho que é segredo, não é na câmera, não. A história foi o seguinte, na casa onde eu estou morando, lá em São Paulo, tinha passado um padre, antes de mim, daqui de Belém, o padre, que ele estava com uns 500 discos dele para vender e tal, né? Sobre igreja e tal. O nome do disco até é Pé na Estrada, uma coisa assim. Que eu fiz aí essas...